Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Sou aluno da Uninter, faço faculdade de licenciatura em História pelo Polo do Bucarém, em Joinville, né? Estou dando uma aula sobre a antiguidade, né? Falando sobre a antiguidade. E esse é o segundo vídeo. No primeiro vídeo eu falei sobre os índios africanos, dei uma breve história lá, explicando como que eles viviam, o contexto, o cotidiano deles, né? Lembrando que a antiguidade é um período histórico, né? Então ela vai do século I ao século IV ali mais ou menos, né? Que entra na Idade Média, né? E tô falando então das antigas civilizações, né? Lembrando que os índios africanos não fica nesse período histórico, né? Fica no período histórico da Idade Média, né? E na verdade assim a antiguidade vai até um pouco antes, né? Bem antes do DC, né? Que é depois de Cristo, né? Então lá do século 2, 3, 4 antes de Cristo, né? Então nem é esse período que eu falei no começo, né? Desculpa a falha minha, eu falei de história, nem é, então, até meio antes assim. E só que os índios africanos não ficam no período da Idade Média, né? E os incas, os maias e os astecas, que eu vou falar nas últimas aulas, também não fica nesse período, fica no período anterior, período posterior, né? Fica na Idade Média também. Então, assim, mas eu incluí esses aí porque também tem um significado também todo, é um tempo antigo também, é um período histórico também. E é um momento que eu gostaria de falar, é pro ensino fundamental também, né? Então, lembrando que o ensino fundamental é do quinto ao nono ano, né? Então, isso é uma série que eu tô falando, então, as aulas que eu vou dar. E nesse vídeo aqui agora, eu vou falar sobre o Egito Antigo, né? O Egito Antigo é uma das antigas civilizações, mais antigas, a civilização milenar, né? E quando se fala antigo, no Egito Antigo, se vê muito a imagem do faraó, das múmias, das pirâmides, né? Mas o Egito Antigo é muito mais do que isso. O Egito Antigo é uma civilização milenar que tem diversas histórias políticas, sociais, econômicas, personagens históricos importantíssimos, né? Que são de lá, caso de Tocamon, de Cleópatra, né? De Names, que é o Manassés, que é o primeiro faraó, né? Então tem muitos e pessoas que passaram por lá, que deixaram suas imagens ligadas lá, caso do Alexandre o Grande, Napoleão. E tem e até na Bíblia, né? Na Bíblia tem passagens bíblicas que se referem ao Egito Antigo, o caso de Ramsés, Moisés, né? Que é de lá que liberta o povo hebreu. Né? Então é uma história riquíssima, assim, um lugar riquíssimo, uma civilizações que, pô, muito legal mesmo, assim. Mas é muito mais do que se imaginar por nós, de pirâmides, faraós, múmia, essas coisas, tudo é muito mais que isso, é uma multipolaridade étnica, cultura, artística, linguísticas, né? Então, muito bacana assim mesmo falar sobre o Egito Antigo e, e vamos falar um pouco sobre isso, né? Então, primeiro assim, para começar falando sobre o Egito, né? O começo do Egito, assim, falando de a nossa história aqui, eu vou começar assim para pegar delimitar o tempo na Revolução Agrícola. A Revolução Agrícola aqui, vou fazer uma breve história, acontece mais ou menos há 12 mil anos atrás, né? Antes assim desse evento, né, que acontece na pré-história, o ser humano era muito nômade, né? Os povos eram nômades. O que é nômade? Nômades são povos, são pessoas que vão se locomovendo, vão andando. Não tem um lugar fixo, eles ficam parados ali fazendo uma residência. Ele fica andando, procurando um lugar para sobreviver, alimentos e com suas casas. E cada hora, devido ao problema climático, a habitação, a todas as questões, eles vão andando. Então o nome é isso, não tem um lugar fixo, né? E essa Revolução Agrícola, 12 mil anos atrás, o que eles fazem? Eles vão passando, vão andando e vão deixando semente, deixando planta e vão crescendo.
e com isso vai nascendo semente. Então o ser humano que ficavam andando, procurando lugares para sobreviver, fugindo dos perigos, forma uma civilização forma povos, forma vilas que é sedentário. Então eles não precisam mais sair, eles ficam ali, eles ficam parados ali, e ficam parados no lugar da plantação, porque eles vão passando, tendo semente, tendo o que comer, tendo onde ficar, eles formam residência, formam povo, e nisso vai formando suas vilas. E com isso vai mudando a forma de. E isso é muito importante a Revolução Agrícola, para muitos historiadores. O calendário deveria ser contado, o tempo deveria ser contado a partir desse momento, né? Porque não isso é muito mais importante do que a gente imagina. Por quê? Porque quando você para no lugar, você fica no lugar, sua forma de comportamento, sua forma social, sua forma de sobrevivência, de socializar, de interagir, muda muito, né? Por quê? Porque você ficando no lugar sobra mais tempo para as outras tarefas. Você consegue plantar, você consegue mudar, você consegue pensar em outras coisas, organizar a forma social, você faz isso, você faz aquilo. Então forma as famílias, forma os povos, entendeu? Porque antigamente, assim, para muitos assim, uma pessoa que nascia não era tipo um casamento, não existia um filho de um daquele, era do bando, era de todo mundo, porque eles precisavam ficar todos juntos para se proteger dos animais, se proteger dos perigos, para formar negócio, porque quanto mais pessoas juntas, melhor era a comunicação, melhor era o trabalho, né? Parando num lugar fixo, formando vilas, você consegue organizar tarefa, consegue formar família, você consegue fazer várias coisas, né? Então por isso que é importante. Então muda muita coisa, assim, muda a forma social diversa, assim, muito legal. E no Egito Antigo não é diferente. Então, a partir desse momento, assim, da Revolução Agrícola, como é a nossa história do Egito, entendeu? Por que daí? Porque tem um lugar ali que é muito específico, é muito importante, assim, que provavelmente vocês já ouviram falar, que é o deserto do Saara. Por que é tão importante ali? Porque eles viviam ali. O deserto do Saara fica mais ou menos entre o norte, a África Central ali, que era ali. Daí eles ficavam ali. Daí você vai perguntar pra mim: pô, Felipe, como que as pessoas vão viver no deserto? O deserto é areia, não tem como plantar, não tem como sobreviver. E é verdade, né? É verdade, não tem como. Só que há 10 mil anos atrás, ali era um pasto, era uma vegetação. E uma característica muito importante das antigas civilizações é os rios. Até hoje em dia, né? Você vê assim, muitas cidades são beiras de rio, né? Londres tem o rio Thames, por exemplo. São Paulo tem o rio Tietê, né? Em São Paulo tem o rio Tietê, o rio Pinheiros, em São Paulo, né? Aqui, por exemplo, em Joinville, onde eu moro, por exemplo, tem a Beira Rio ali também, passa um rio ali também. Então pra você ver como que é importante os rios, a água ali no lugar. Por quê? Porque o rio, você ficando ali, tem água, não é só para você beber, mas para você plantar, para você criar, né? A terra é fértil, né? Então o deserto antigamente era um pasto, era uma vegetação, era uma terra fértil, então eles ficavam ali. Só que devido às mudanças climáticas, começou a secar, aquilo ali, o pasto começou a ficar seco, eles teve que se moldar, tiveram que sair dali, né? Então aqueles povos que viviam ali saíram dali e foram procurar outro rumo, por causa que secou e virou o deserto que hoje nós conhecemos como o deserto do Saara, né? Daí esses povos foram procurando um lugar assim, tá? Acharam, e aí que eu volto a repetir, que eu acabei de falar, a importância do rio, né? O rio. As antigas civilizações, em geral, assim, elas, até hoje, né? Como disse, é a beira de rio, que o rio é uma grande importância, né? Tem esse rio que eu vou falar agora, que é o rio Nilo, né? Então eu já vou explicar sobre o rio Nilo, mas é o rio que eles encontram, né? De água doce e tal, é um paraíso, porque ali, pô, ali além de você ter tudo isso, você pode plantar, ter, né? Fértil, a vegetação, a agricultura assim nasce muito fácil, assim, então para eles assim, é super importante, né? Porque é um lugar mais seco, né? É um lugar mais seco, é mais quente, a África, né? E necessariamente o Egito, né? Então ali é muito legal aí. Então eles encontram esse rio Nilo, né? Eles encontram ali
Rio Nilo e todas as civilizações fica abaixo do rio, né? Então o rio é muito importante. Então a coisa muito importante assim a gente tem em mente é isso, que o rio, a importância dos rios nas antigas civilizações. Até hoje, né? Mas quando ela tá falando da antiguidade, então até ali é importantíssimo o Rio Nilo, né? Então esses povos vão chegando lá e tal, quando encontram o Rio Nilo, né, cara? E o Rio Nilo é um dos maiores rios do mundo ali e tal. E aí tem um historiador grego, o Heráclito, que fala que o Rio Nilo é uma dádiva, né? Porque ali, graças ao Rio Nilo, eles conseguem ter plantações, conseguem fazer muitas coisas e tal. Então, eles parariam e ali formam as primeiras civilizações, né? E claro que não é um povo único, claro que não é uma pessoa única, não é um povo único que encontra ali, são vários povos, são várias etnias, né? Cada um com as suas diferenças. Então, como o rio é muito grande, um vai para lá, outro vai para cá e tal. E aí tem que muita gente fala quais que é o Alto Egito e o Baixo Egito, né? O Alto Egito e o Baixo Egito. Daí você vai falar para mim, pô, Alto Egito e Baixo Egito, você vai imaginar que o Alto Egito é em cima, no norte, né? E o Baixo Egito é no sul. E não é. Você vai ver no mapa, não é. Eu queria ter um mapa aqui para te mostrar, mas não é assim. O do sul embaixo é o Alto Egito e o de cima é o Baixo Egito. Ora, como isso? Tem que virar o mapa de ponta cabeça? Não, não viraram o mapa de ponta cabeça não. Negativo. Sabe o que acontece é que o Alto Egito que é embaixo, que é no sul, é uma região muito montanhosa, é uma região mais alta, que tem mais montanha, mais, né? Embaixo é onde chega, né? Então, quando derrete o gelo das montanhas, enche embaixo. Então, embaixo, assim que é a montanha, a água desce tudo pro norte, vai tudo pra onde que é o Baixo Egito. Então, você vai olhar ali, não é uma pegadinha nada. Então, o Baixo Egito é em cima, é no norte, e o Alto Egito é embaixo por causa disso, porque as montanhas são altas, onde o Alto Egito fica. Tem uma região muito montanhosa, cheia de gelo, então, por isso que chama Alto Egito, mas é embaixo. Entendeu? Então isso aí tudo aí formaram a povo. E como tinha dois polos assim, negócio, daí eles eram negócio. É claro que eles não viviam em paz, né? A sociedade, a humanidade em geral vive de guerra, né? Então há sempre conflito. Um povo invade o outro, eles vão fazendo negócio, vão invadir um povo ao lado, na Núbia, no Líbano, os núbios, Líbano. Então sempre tem uns conflitos ali. Então não é uma coisa única assim, né? Então em 3.200 anos, em 3.200 anos, o imperador Manés, cada um chama de uma forma, ele consegue, que é do Alto Egito, ele consegue ganhar, unificar, ele consegue invadir o Baixo Egito e consegue unificar um povo único, né? Então, o Baixo Egito, na média de 3.200, faz uma unificação de todo o Egito. E aí forma o, o Egito antigo, né? Aí forma o primeiro estado, pode se dizer assim, né? Estado aqui eu vou abrir uma parênteses aqui, eu vou abrir um parênteses. Assim, que estado, assim, país, assim, não existia nesses modos antigos, não existia uma coisa chamada país ainda, um estado que nós conhecemos hoje, com leis. Claro que tinha leis, né? Lógico que tinha. Mas assim, não tinha um estado tinha um estado burocrático, mas assim, não tinha um país, uma coisa delimitar que dizia, isso aqui é um país Egito. Não existia isso. Entendeu? Claro que tinha uma delimitação, claro que tinha igual, mas era guiado por povos, né? Tinha um povo que se chama. Essa coisa de país como conhecemos hoje é posterior à Idade Média, lá no século 10, 11, que tem essas coisas de Estado-nações, entendeu? Que é formado as nações e tal. Então, Estado, assim, para quem não sabe, explicando um pouco o Estado que a gente fala, é o que foi o que une, tipo, botar aqui país, assim, né? Mas lembra que não é país como você, porque país tem que ter uma delimitação territorial, uma delimitação de terra, território, uma bandeira, né?
uma nação. Então tem vários requisitos para dizer um país. Mas eu vou dizer país aqui, falar país aqui para simplificar um pouco esse negócio, né? Então vamos dizer país assim, para dar uma simplificação. Para dizer o que é um país, um estado, o que é? É os parâmetros burocráticos, é o judiciário, é as questões públicas, é as leis, é uma constituição, é todo esse parâmetro legalíssimo assim, no estado jurídico, no estado que forma um estado. Então o exército, por exemplo, os juízes, os promotores, que nem no Egito os faraós, os sacerdotes, entendeu? Então essa turma, tudo que vai formar o Estado, que vai dizer como que caminha, como que funciona o povo egípcio, né? Então, ou um país, assim, entendeu? Então é aquilo ali que vai formar o Estado. Isso que é o Estado, é a conjunção de regras de leis burocráticas, né? Entendeu? Então que pertence ao. Serve para todos, entendeu? Então, Estado que eu falo é mais ou menos isso, são as questões burocráticas que formam, que nem eu falei, os país, os exército, sacerdotes, na época do Egito, né? Mas se for botar nos tempos de hoje, as coisas públicas, né? O Ministério Público, o cartório, questões legais, os juristas, questões de tudo que se diz Estado, né? Então, os egípcios ali, então, em 3000, então, recapitulando para os egípcios, né? Voltando para os egípcios, então, esse Manassés, ou Namés, em 3.200 anos antes de Cristo, unifica o Egito, né, o Baixo Egito e aí forma, para muitos entender, o primeiro faraó Namés, né? Então ele é o primeiro faraó, ele que manda. E o faraó, a questão do faraó aqui, eu vou explicar aqui bem breve, que é importante. O faraó, ele não é só uma questão que manda tudo, né? Ele não é um único líder, não é tipo um presidente ou um rei absoluto. Ele é muito mais do que isso, por incrível que pareça, cara. Ele é uma reencarnação de Deus, tá ligado? Dos deuses, né? Porque o Egito é um politeísta. Politeísta é quem tem vários deuses aqui. Eu sei que às vezes você tem uma questão uma afetiva, uma determinada religião, que nem provavelmente quem assiste aqui tem uma tendência mais cristã, né? Acreditar num Deus único, né? Um Deus, né? Aí eu peço um pouco assim, um pouco de licença para tirar um pouco isso, porque os egípcios e a antiguidade normalmente são politeístas, então eles não acreditam nesse Deus que hoje, o que é o Deus de nós, lá eles são vários tipos de Deus, é uma religiosidade, eles têm uma mitologia, né? Que é uma crença em cima de outra, tipo, de mito, né? De lendas, de uma coisa mais imaginária, né? Então eles tinham vários deuses, o Osíris, o deus Ra, né? Deus Sol. Então é um povo politeísta. E, e o faraó, na crença deles, era uma reencarnação desses deuses, do Osíris. Então ele mandava em tudo. Então ele era um poder muito absoluto, assim, o, os faraó. Então é porque ele era Deus, ele tinha encarnação, ele era uma divindade suprema, entendeu? Então a primeiro faraó, então, recapitulando, o primeiro faraó que unifica o Egito se chama Namés, certo? E uma outra coisa importante também é porque quando Namés unifica o Egito, ele vai para a guerra, ele participa ali. Então, o faraó não era só um que fica mandando, convocando os generais para ir para a guerra, ele criou uma cultura de ir para a guerra. E, e através dele, assim, a pessoa começou a ir para a guerra, né? Então, quer dizer, ele participava muito das guerras, daí através desse rei, desse faraó, desculpa, que criou essa cultura de faraó de ir para a guerra, de participar da guerra. Né? E o Egito tem três divisões no Egito, né? Tem três períodos históricos que dividem o Egito, né? Que são o Antigo Império, né? Que vai do 3200 a 2100 a.C. O Império Médio, que vai de 2100 a 1580. E o Novo Império, né? Que vai de 1580 a 715 a.C., né? Então, é isso, né?
Agora eu vou explicar um pouco sobre a divisão social do Egito, como que eles faziam essa divisão, como que eles se socializavam, eles se comunicavam, eles se interagiam, participavam da relação entre eles, né? Primeiro aqui, ele tinha um sistema econômico chamado modos de produção asiático. O que é isso? Modo de produção asiático, né? Que a Mesopotâmia também tem esse sistema econômico, né, de modo de produção asiático. Só que lembrando que o Egito fica na África e não na Ásia. Né? Então é só um termo. Né? O que é isso basicamente, o modo de produção asiático? É o que? Por exemplo, o faraó era um deus muito poderoso, né? Ele era a encarnação do deus Ra, deus solar, né? Então ele era um cara muito poderoso, ele encarnação, tinha muito poder mesmo. Basicamente, o, o Egito era dele, né? Basicamente, não era assim de um povo. Então quer dizer, ele que fazia a distribuição social, o que mandava, o que se fazia, o que se mandava. Então, por exemplo, assim, não tinha uma casa que era sua ou uma coisa que era privada. A casa, o ou as obras públicas, as coisas públicas, era tudo faraó. Então quer dizer, ele, você vai fazer tal coisa, você vai trabalhar tal coisa, você trabalha tal ali. Então, ele que distribuía, tá entendeu? Ele que determinava o que é, porque era tudo dele, entendeu? Então, por exemplo, assim, pegava assim um tanto de povo e falava, vocês vão fazer isso aqui porque são mais fortes, vão construir sempre esse dique aqui para fazer um canal do rio Nilo escoar. Ah, você vai trabalhar ali para criar uma pirâmide para mim. Você vai fazer uma obra ali, um negócio ali, porque aquela rua tá ruim, entendeu? Então, o faraó distribuía o trabalho, entendeu? E eles eram obrigados, então ele fazia muito essa coisa. Então, quer dizer, o modo de produção asiática é o modo que o faraó, o líder ou alguém importante, que governa a região, que distribui, ele que faz a distribuição. Então, quer dizer, é tudo dele, a distribuição social da coisa é dele. Então não tinha uma coisa que era trabalhar pro Estado, entendeu? Era tudo do Estado. O Estado, o governo, o faraó, a nomenclatura que cada um usar, que faz a distribuição, que é dono da coisa ali, entendeu? Então é muito poderoso. Então, as produções asiáticas basicamente então, é isso. É a distribuição que o faraó, o líder, vai fazendo. Então é tudo do faraó, nada é do povo ou da privada. É tudo dele, entendeu? Então é da forma que ele distribui. Ele que faz a distribuição, a divisão de como que vão fazer, que vão fazer o trabalho. Então, o modo de produção basicamente é isso, é a distribuição do faraó, do governo que faz na sociedade, né? Então é tudo do governo, tudo do faraó, é tudo deles, né? Então, que eu volto a repetir que na visão dele, o faraó é um deus, Deus Ra, o deus solar. Então ele é uma reencarnação daquilo ali, né? Então ele é muito poderoso, né? Mas apesar do, do faraó ser muito importante, ser um líder máximo, ter muito poder, não era só ele que tinha poder, não era só dele, né? O Egito também tinha várias distribuições, tinha vários aqui, tinha vários segmentos, várias classes também assim, que também participavam daquilo ali. Por exemplo, tinha os sacerdotes também que tinha muito poder, que ficava perto do faraó, os nobres, né? Tinha os comerciantes, outro, vou dizer, não é povo, mas outra parcela, outro setor da sociedade que é muito importante, e até para nós nos dias de hoje, é os escribas, né? Os escribas é importante. O que é os escribas? Os escribas eram quem fazia as escritas, escrevia as coisas, deixava marcado, fazia aquele desenho, aquelas letras egípcias. E por que é importante isso? Porque ele marcava tudo que o rei falava, que o faraó dizia, né? Então, ele que fazia. Tipo, o faraó chegava e falava assim, eu preciso que construa uma rua tal, isso aqui. Ele fazia assim, chegava lá os comerciantes, chegava no pessoal ali, o pessoal via, traduzia para lá. Então, ele era uma pessoa muito importante, assim. E através da marca desses escribas, que, que chegou que usa as fontes, os registros, chegou até nós. Os arqueólogos, hoje em dia, fizeram assim, os arqueólogos egípcios, historiadores egípcios, fizeram um trabalho fenomenal de conseguir decifrar
as escritas egípcias, né? Então, os escritos também são uma pessoa muito importante também ali, entendeu? Porque fica perto do rei, ele traduz o que o rei pede, né? Então, os escribas também. E tem também os camponeses, os comerciantes, tem vários assim, que eles também faziam comércio também. O Egito, assim, também era um povo que tinha muita agricultura, tinha criação de boi, de gato, né? De gado, de trigos, cevada, então pão e cevada. Outra coisa que é muito interessante, uma curiosidade, por exemplo, que quem inventou a cerveja foi os egípcios, né? Foi no Antigo Egito, que fazia agricultura de cevada, de trigo, criava os animais, então eles faziam comércio, faziam muita roça. E de vez em quando dava invadida ali na Núbia, no Líbio. Então eu também dava umas tretinhas dele ali, ele no Cátago também, de vez em quando ele dava uma treta ali, começava ali, fazia uma rota ali. Mas basicamente é isso, né? Então eles tinham muito essa coisa também da agricultura também. Então eles eram muito fã da agricultura, na pesca e no comércio também, entendeu? E também de escravos também, né? Também não podemos esquecer. Apesar que o Egito a gente às vezes vê em filmes, documentários, alguma representação artística assim, cinematográfica, do Egito com muito escravo. E eles não tinham tanto assim escravos assim, né? Apesar deles ter que fazer muito trabalho esforçado, né? Muitos trabalhos braçais, né? Eles não tinham tantos escravos assim. Então os escravos que tinha no Egito era mais ou menos de capturados de guerra, né? Então assim, eles tinha guerras? Tinha guerra, tinha alguma briga que eu tinha, mas não era tantos assim. Então não é uma sociedade que se caracteriza pela escravidão, né? Não era assim. Tipo, os escravos que tinha lá basicamente era de guerra, né? Quando tinha uma guerra, capturava e tal, e fazia para fazer. Mas não é uma característica assim marcante assim, né? E outra coisa curiosa, assim, bem legal também dos egípcios, os faraós também, assim, eles formavam muita dinastia, né? Então ia passando reinos para outros reinos, né? E às vezes eles não tinha assim, uma coisa herdeira, podia ficar para a família. Então tinha muita mulher que também fazia governava o Egito, né? Então, por exemplo, uma muito famosa assim, que muita gente conhece é a Cleópatra, né? Cleópatra era uma deusa, uma faraó egípcia que é muito conhecida, né? Quem conhece a história, tipo, foi namorado de Júlio César, de Marco Antônio, que são personagens no Império Romano, né? Então, mas muitas das mulheres participavam do governo do Egito. Então, coisa que nas sociedades ocidentais, né, por exemplo, assim, demorou muito assim para acontecer, né, ter participação de mulher, né, bem poucas assim que você conhece assim. E no Egito não, as mulheres tinham muita voz, ela podia casar, podia separar, se o marido, por exemplo, casasse com a mulher e não tivesse condição de bancar e tal, podia ter o divórcio. Então elas tinham até certo mais direitos assim do que os homens não, do que nas antigas civilizações ocidentais, né? Então as mulheres, ela tinha uma certa voz assim, não era uma coisa à margem assim que nem em outros lugares, né? Que eu falei, ela podia separar, podia escolher o marido, né? Então governava, tinha mulheres que eram faraó, então ela tinha uma certa, vamos dizer, bem liberdade assim, né? Porque bem entre aspas, e tinha coisa que, tipo, em muitas civilizações ocidentais não tem, né? Então, é uma coisa curiosa, né? né? Então, né? Fica o registro dessa aí, né? Então, agora eu vou falar falei um pouquinho antes, né? Mas vou falar mais um pouco sobre a economia egípcia, né? Como que eles viviam, como que eles sobreviviam, né? Então, a economia egípcia é uma economia, pode dizer, agroposterior do regádio. O que é isso, né? Agroposterior do regádio, né? O que é isso? Então, como eu disse anteriormente, que eles viviam no rio, né? E eles viviam através
da cevada, do trigo, da agricultura, e eles faziam muito isso pelo rio, pela vegetação. Então, regádio é a utilização do rio para fazer a plantação, para a criação do, da agricultura ou da agropecuária, de criação de gado, de boi, então, de gado, de porco. Então, quer dizer, eles usavam muito o Rio Nilo para fazer isso. Então, por isso que se chama agroposterior de regádio, porque é uma agropecuária do rio, né? Regádio do rio, que fazia a irrigação do rio. Então, eles viviam da agricultura pastoril, de comércio, entendeu? De artesão também, de muitas. Fazia muito comércio, né? E qual comércio que eles faziam muito assim, né? Então eles faziam. O Egito fazia muito comércio com a África, com o norte da África, ali, onde hoje é Marrocos, com a África Central. E posteriormente também fez muito comércio com a Europa também, com Roma, né? Com Roma, hoje, com os francos, onde hoje é a França, né? Então eles faziam, a gente fazia muita comércio assim também, né? Pelo Mediterrâneo ali, né? Então a questão geográfica também é importante a gente perceber, entender onde fica, porque a questão geográfica dá um pouco mais para a gente, dar um pouco mais da nossa compreensão, a gente poder compreender a importância de saber onde ficam os rios, os mares, a área de relevo, se era uma área montanhosa, a questão geográfica por causa de interesse de outros povos, né? Então quer dizer, de repente você tem um ponto estratégico que outros povos saibam. Então é muito legal. Infelizmente eu não tenho um mapa aqui para mostrar assim mais ou menos onde é, mas é importante a gente ter noção a geografia do local para a gente situar até o tempo histórico, para a gente entender um pouco como que é o contexto, como que vive. Então, o tempo histórico, o espaço geográfico também é importante, porque diz muito. Vou falar em uma aula posterior sobre a Grécia Antiga. A Grécia Antiga também tem uma questão geográfica, todos eles, assim, toda povo, assim, toda história tem uma questão geográfica muito importante, mas a Grécia tem também, porque interfere muito na economia dela, na economia, no modo deles sobreviver também, no jeito de fazer cultura, porque pelas questões geográficas, que nem a Grécia Antiga tem essa questão muito alta, então era muito difícil locomover, você acaba tendo que fazer uso da tua criatividade para fazer uma espécie de sobrevivência, né? Então quer dizer, você usa desculpa a repetição, mas você usa do espaço geográfico, do espaço que você tem, para se moldar, para se. Você usar para sobreviver, para fazer comércio, para fazer tuas rotas, né? Então por isso que é importante assim a questão geográfica. E o Egito também, então tem essa questão do mar Mediterrâneo que fazia muito comércio, eles iam pelo mar Mediterrâneo, pelo Rio Nilo, pelo deserto do Saara, então, e por causa dessas questões ele fazia essas rotas comerciais. Então por isso que é importante também a gente ter um pouco em mente as questões geográficas do lugar, né?